Bom, bem-vindos, né? Isso aqui é um webinar sobre doações, sobre o marco regulatório das doações, né? Dentro de uma série de debates que o escritório promove, que é conhecido como Universidade de Manesco, em que o escritório resolveu, para alguns desses temas, inclusive pela sua importância que esses temas têm para a sociedade em geral, abrir o debate para todos, como é esse caso aqui, né? E hoje a gente tem também convidados externos muito relevantes, né? Nós temos aqui a doutora Vanessa Palácios, também conhecida como doutora Vanessa Volpe, né? Que é procuradora-geral do município de Curitiba, né? Tem uma atuação, se não me engano, a senhora trabalhou como assessora jurídica da Casa Civil do Governo do Estado. Eu tenho uma Não. experiência também no âmbito do governo estadual, bem consolidada, né? Tem uma formação acadêmica vinda lá da PUC do Paraná e tem uma atuação do dia a dia, né, de como gerir um município como a capital de Curitiba, que tem um desafio enorme, né? Então, quando fala sobre sistemas, como que impacta o regime jurídico das doações na gestão municipal, não tem um conhecimento não só teórico, mas, digamos, diário, né, vivido ou até sofrido, de como fazer as coisas acontecerem no âmbito da administração pública, né? A doutora Mariana Chiesa também tem uma formação consolidada, é a nossa head na área de projetos de impacto social, que antigamente se chamava de terceiro setor, né? E na área de regulação urbana, né? Doutora Mariana Chiesa, além de uma formação acadêmica forte e também consolidada, ela também passou pela gestão municipal, passou pela prefeitura do município de São Paulo nessa área de desenvolvimento social, então também tem uma experiência prática e vivida sobre o tema que nós estamos lidando aqui agora. E, além do que, no trabalho dela como consultora, tem auxiliado vários municípios e várias organizações a viabilizarem doações ou enfrentar problemas jurídicos vindos das doações. Então, são questões, digamos, que não são questões teóricas, são questões reais do dia a dia que impactam que esses projetos se desenvolvam. E, finalmente, a doutora Ingrid Freitas, da Frente Nacional de Prefeitos, né, que está aqui conosco, né, em realidade substituindo o insubstituível Gilberto Perry, né? O Gilberto Perry é o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, mas hoje está na pauta do Senado Federal a votação de uma emenda constitucional para alterar a data das eleições para prefeito e vereador, né? É um tema que fala diretamente com os municípios e, por causa disso, né, não pôde estar aqui conosco. A doutora Ingrid também acompanha o dia a dia da Frente Nacional de Prefeitos, tem uma atuação, tem uma formação também sólida no dia a dia da gestão pública e tem uma visão também mais sistêmica. Por quê? Porque, em geral, a Frente Nacional de Prefeitos consegue enxergar os problemas que vêm de diversos municípios que todos acabam se reunindo e tentando uma solução conjunta no âmbito dessa organização nacional. A Frente Nacional de Prefeitos envolve os municípios maiores, com mais de 80 mil habitantes em geral, com aí 450 municípios, mas os municípios que representam grande parte da população e grande parte do PIB nacional. Então, justamente como assessora desses municípios, no âmbito global e geral, né, inclusive em especial nas mudanças da legislação em âmbito nacional, como é o exemplo desse que eu falei aqui hoje, da mudança da data das eleições municipais, é que nós temos a experiência aqui da doutora Ingrid. Vamos começar o nosso webinar ouvindo a doutora Mariana Chiesa, que deve estar colocando aí na ponta da agulha já o seu PowerPoint, certo, Mariana? Tá certo, tá bom. Então eu posso parar de ficar enrolando aqui e passar logo a palavra para a doutora Mariana Chiesa para dar início aos seus trabalhos. E muito obrigado a todos por estarem acompanhando o nosso debate. Bom, obrigada. Bom dia a todas e a todos. Obrigada especialmente à doutora Vanessa, à doutora Ingrid pela presença. A ideia, então, é a gente fazer um diálogo mesmo sobre doações e trazer um pouquinho das diferenças, né, e dos impactos que as doações sofreram nesse nosso período aqui de Covid-19, apresentando alguns dos desafios e estratégias, né. Então, para isso,
A apresentação é uma introdução para a nossa conversa, então a gente não tem uma premissa aqui de esgotamento do tema, pelo contrário, eu vou pontuar algumas questões para que a gente possa dialogar sobre essas questões. Então, partindo de uma abordagem sobre o cenário dessas doações no contexto do coronavírus, né? A importância das doações como um instrumento de intervenção e transformação da realidade, né? Então, tem sido uma estratégia em vários países. E a necessidade da gente aprimorar alguns dos nossos instrumentos e torná-los mais transparentes para garantir que as doações sejam fomentadas no país. Então, partindo de um panorama das doações, a gente olha aqui, o World Giving Index foi um instrumento que se propôs a medir, né, numa apuração de 10 anos, o índice de solidariedade de alguns dos países, e aí fez um ranking aí, e os 10 países que estão aí à frente desse ranking estão aqui colocados. A gente tem aí os percentuais da população desses países que estão envolvidas em ações solidárias, né? Esse índice ele foi dividido aí entre doações em dinheiro, doação de um tempo que você dedique, então que a gente chama de voluntariado, né, para doações, e um percentual aí de buscando identificar dessa população que doa, qual que se ela doa para pessoas desconhecidas, né? O quanto elas doam para pessoas desconhecidas do seu meio e tudo mais. Então, a gente tem aqui os Estados Unidos no ranking, Mianmar, que é asiático, né, também como um segundo país com maiores doações no mundo. Enfim, então, o Brasil, ele está entre os 127 países, ele está na posição 74, né? Então, está bem no meio aí, mais ou menos no meio desse ranking. É o 8º país da América do Sul, considerando o México, em doações, e o 28º quando a gente considera a população envolvida em ações solidárias, né? Dentro desse panorama, a gente observa que os países que têm uma cultura protestante estão à frente. Então, parte dessas questões decorrem também da cultura, da religião do país, enfim, né? No Brasil, a gente tem aqui, quando a gente olha para o cenário nacional, 0,2% do PIB como objetos de doação, comparando aos Estados Unidos, que é 1,5%, é uma diferença muito grande. 70% dos brasileiros, né, realizam menos de uma doação anualmente. Normalmente, as gerações mais novas doam mais, né? A gente tem aqui 74% dos 25 aos 35 como doador, mais de 55%, 64%. Então, as doações mais novas doam mais. Pessoas mais ricas doam proporcionalmente menos. A gente vê que quem ganha até 10 mil salários mínimos doa 1,2% da sua renda, e quem tem uma renda acima de 100 mil doa 0,4%, é uma diferença relevante. E no país, as empresas são responsáveis por 90% ou quase 90% das doações para as organizações sem fins lucrativos, né? O que, se a gente comparar com outros países, é completamente invertido. Nos Estados Unidos, 80% das doações são realizadas por pessoas físicas. E aqui também diz muito sobre o nosso sistema tributário, né? A gente tem um favorecimento para doações que sejam feitas por pessoas jurídicas em comparação às pessoas físicas, né? Então, um exemplo, no marco regulatório das organizações da sociedade civil, você teria lá uma possibilidade de doar 2% e ter incentivo para doar 2% da sua receita bruta. Só se aplica à pessoa jurídica, né? Para a pessoa física poder doar e fazer uso de alguns incentivos, ela teria que doar sempre pelo mecanismo de declaração completa de renda. Não pode, se você usa o modelo simplificado, você não consegue fazer esse tipo de doação, enfim, ou ter incentivo para isso. Então, a gente tem, a partir daí, esse diagnóstico. Com o Covid, a gente teve um aumento muito grande de doações, né? Antes a gente tinha uma média de 2,8 bilhões nos últimos 5 anos. E em menos de 2 meses, a gente atingiu 3,1 bilhões de doações no país. Tem aí uma
uma capacidade filantrópica sendo aumentada. Desses valores, a gente sabe que quem foi um dos principais foi o Itaú, né, que um recurso bastante relevante. E nesse contexto, alguns desafios permanecem e são identificados, né? Então, uma parte deles está são desafios considerados culturais. Então, tem uma desconfiança do terceiro setor e se a minha doação, quando ela é feita, ela vai de fato atingir quem precisa. Um principal engajamento, que inclusive é utilizado para entender nesse nosso contexto as doações, o brasileiro se engaja muito com a causa da saúde. É uma causa que o brasileiro se engaja bastante. Então, é um desafio cultural, quer dizer, para além da saúde, né? Como atingir outras áreas e tudo mais. Tem um outro elemento cultural, que é a inconstância da doação, que é muito associada a essa baixa cultura de doação no país. Então, às vezes você doa, mas você não doa com frequência, né? A gente tem aí não tem um incentivo para que essas doações aconteçam de maneira frequente, isso atrapalha esse ambiente, né? Depois a gente tem uma série de desafios normativos, a gente pontuou alguns aqui. Então, tem uma ausência de uniformidade legislativa, uma necessária, em grande medida, operacionalização das doações via fundos públicos, né? Obrigação de licitação de doação com encargo. No âmbito do período eleitoral, uma proibição do poder público intermediar doações em ano eleitoral, que significa que ano sim, ano não, né? Porque independe se a eleição é municipal, estadual, enfim, né? Se ela é nacional ou não, a vedação ela é para o ano eleitoral, né? Então a gente tem aí um dificultador, que a gente está vivendo a exceção, né? Eu quis colocar aqui porque é óbvio que a gente está mas a gente está vendo os municípios enfrentando uma dificuldade, porque em tese alguns decretos de calamidade estão para terminar e fariam sentido estado de emergência ou calamidade terminar, mas se terminar eu tenho que interromper as minhas atuações aí no campo das doações, o que é uma dificuldade, porque as pessoas precisam e andam precisando cada vez mais, né? A situação econômica aí enseja isso. Então, agora a gente está vivendo esse tensionamento entre volta às atividades, mas os decretos permanecem para poder continuar as doações por causa da vedação eleitoral, enfim, tá bastante caótico nesse sentido. E aí a gente pontuou aqui algumas estratégias para doações mais seguras, né? Então, buscar, mesmo sendo município ou empresa privada ou terceiro setor, realizar um estudo de viabilidade de doações, um plano para mobilização desses recursos, sempre cogitar a possibilidade de estruturação de fundos patrimoniais, né? Que é algo que deixa o doador um pouco mais seguro sobre a gestão desses recursos, porque individualiza o patrimônio do fundo versus as ações que o fundo incentiva. Então, a gente tem aqui uma legislação super recente, de 2019, onde você tem ali uma organização gestora do fundo, que, na verdade, ela só faz a gestão do fundo, ela não executa nenhuma atividade, e ela vai executar via alguns instrumentos, ou ela faz um instrumento de parceria, um termo de execução, para um projeto específico, né? E os tipos de doação, a gente tem doações que são permanentes, e também as doações de propósito específico, que possibilitariam a entidade, em algumas situações, utilizarem o principal do fundo, né? Porque o fundo patrimonial, que são os endowments, eles funcionam mais ou menos assim: você aloca recursos no fundo e você só pode utilizar os rendimentos, exceto com essas doações de propósito específico. Você criaria uma brecha para que a organização utilizasse para além dos rendimentos e utilizasse também o principal em determinadas situações. Esse é um modelo bastante consolidado em alguns países, eu coloquei aqui, né? Tanto para universidades, como na área cultural, ou na área da ciência e tecnologia, enfim. Aqui, a gente tem como aprimoramento de marcos normativos a simplificação para recebimento de bens, como um gargalo importante. Depois, né, a possibilidade de estruturar comitês para auditar e fiscalizar essa distribuição das doações. Aqui em São Paulo, houve a criação de um comitê que inclui o Tribunal de Contas para analisar, né? O Tribunal de Contas e a Controladoria, enfim, você tem aí a Câmara. É curioso pensar que, diante
dessa insegurança jurídica, criou-se um modelo de governança já compartilhada antes, né, da tomada de decisão, trazendo esses atores para antes do processo decisório, né? Depois que tem a previsão, né? Uma questão importante é que a 8666 permite, em situações excepcionais, as doações com encargos, desde que atendam o interesse público e tenham justificativo. Então, se tiver uma previsão já explícita de quais seriam essas situações, isso dá alguma segurança jurídica para o município e para os envolvidos. O tema da isenção é um tema muito importante, quer dizer, estender as hipóteses de isenção de TCMD para doações sem fins lucrativos é algo que está na ordem do dia das discussões. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro, né, que é um tributo estadual, disciplinou isso e subiu a alíquota do ITCMD para tudo, mas isentou todas as organizações sem fins lucrativos sem necessidade de certificação prévia, o que dá uma segurança, porque, no fundo, hoje o ITCMD, quando existe a previsão de isenção, ele está muito vinculado a tipos de atividades específicas, então demandam todo um processo da organização para pleitear essa isenção no poder público. E com uma normativa como essa, quer dizer, basta você ser uma associação sem fins lucrativos para gozar dessa possibilidade de receber doações sem nenhum tipo de tributação. Em outros países, ninguém entende como é possível uma doação que tem um fim filantrópico ter uma tributação do mesmo jeito que uma doação que não tem uma finalidade filantrópica, quer dizer, entre familiares, enfim. Então, essa é uma das questões também que vem sendo bastante discutida. E no campo da governança, a gente tem aqui, né, a possibilidade do poder público divulgar de maneira mais consistente as boas práticas que são realizadas no âmbito das doações, permitir um maior engajamento da sociedade civil na gestão e no controle da distribuição, né? Isso, aqui em São Paulo, foi criado um programa chamado Cidade Solidária, onde criou-se uma secretaria executiva em que as organizações da sociedade civil podem participar não só da distribuição, mas para contribuir nos filtros públicos necessários, né, para chegar na população que de fato necessita. O poder público identifica que, mesmo tendo uma série de cadastros é muito difícil chegar de fato naquela pessoa mais vulnerável, e as organizações que estão nos territórios têm esse potencial, essa capacidade. Então, o poder público estruturar esse engajamento pode ajudar na governança dessas doações, né? E estruturar mecanismos e procedimentos para garantir uma maior transparência do que é feito, de como está sendo feito e tudo mais. Então, acho que a proposta era essa. Obrigada. Agora vamos para a nossa conversa. Bom, acho que os temas mais importantes foram desenhados aí pela doutora Mariana Chiesa, e agora nós temos a presença aqui da doutora Vanessa, que vai fazer suas considerações também num prazo aí entre 10 e 15 minutos, né? Trazendo aí já um aspecto de uma visão de dentro do poder público, como viabilizar isso por dentro do poder público, né? Bom dia a todos. Queria mais uma vez cumprimentá-los e agradecer o convite, né? Dizer que para mim é uma honra estar participando desse evento no escritório de vocês, e dizer o seguinte: a nossa experiência aqui em Curitiba, ela é bastante reveladora em relação a essa questão das doações. Nós temos já há muito tempo estruturado aqui em Curitiba o que nós chamamos de Disque Solidariedade. Então, assim, as pessoas que querem fazer doação, elas procuram a FAS, que é a Fundação de Ação Social, e a gente tem o serviço, inclusive, de coleta de doação, tá? Mas essas doações, não são em dinheiro, né? E, inclusive, a gente não tem, a gente tem a vedação na lei que constituiu o Disque Solidariedade, a vedação de recebimento de dinheiro, porque isso já vem de uma cultura, né? Que você receber dinheiro, quer dizer, você tem uma dificuldade na hora de fazer a prestação de contas disso.
Então, isso ficou restrito à doação de bens e materiais. E quando nós entramos aqui, era um decreto que tinha há pelo menos uns 20 anos, esse decreto funcionava, é um serviço bem antigo da prefeitura, e a gente estabeleceu, então, a gente criou esse programa por lei justamente para possibilitar que essas doações elas fossem repassadas pelo município em qualquer época do ano, né? Então, a gente, justamente em razão da legislação eleitoral, porque é bem isso, um ano você faz, o outro ano você não faz. Então, em razão disso, a gente estabeleceu isso em lei para poder efetivar todas essas doações. E a gente sempre teve essa tradição com o Disque Solidariedade, né, de atendimento à população. Sempre que a gente tem problema de algum problema de alguma intempérie climática, que normalmente acontece no começo do ano por conta de chuva e tal, a gente sempre tem um acentuamento do trabalho do Disque Solidariedade, né, em termos de arrecadação e também em termos de repasse dessas doações. E o que a gente nota realmente é que, e notamos isso agora com relação a essa pandemia da Covid que a gente tá experimentando, é que as pessoas, elas querem participar, mas elas não sabem como participar e como que elas vão fazer com que as doações que elas querem fazer, elas realmente cheguem nas comunidades mais carentes, nas pessoas que precisam, né, desse apoio nessa situação de pandemia. Então, a gente viu realmente a necessidade do poder público fazer essa intermediação, né, fazer esse direcionamento. A gente teve vários segmentos, o Sindicato dos Arquitetos fez um trabalho grande de arrecadação, tanto de cesta básica, como de kits de higiene, tudo isso, e eles não sabiam para quem doar. Então, eles entraram em contato conosco e a gente conseguiu direcioná-los para essas entidades, né? E realmente esse engajamento da comunidade nessas doações, ela é muito importante porque o poder público ele não tem capacidade de absorver tudo isso, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, porque a coisa aconteceu de uma hora para outra, as pessoas ficaram nessa situação precisando do apoio do poder público e a gente sem condição de poder apoiar todas as ações que seriam necessárias. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um aumento de 300% nas pessoas inscritas no CAD único aqui em Curitiba. Então, assim, a gente vinha com uma regularidade, né, atendendo as pessoas. Agora, a gente teve um aumento, eu preciso até ver em número, em quantidades, quanto que representa, mas 300% a mais de pessoas inscritas, quer dizer, tamanha a repercussão, a dificuldade que essas pessoas estão experimentando em razão de toda essa situação causada pela pandemia. Isso que aqui em Curitiba, as coisas ainda nem, digamos assim, ainda nem começaram. A nossa curva, agora que ela começou a ficar ascendente, a gente está numa situação, eu diria que bem diferente e muito mais confortável do que São Paulo, por exemplo, né? Que já tem um número de pessoas contaminadas muito maior do que, de mortos muito maior do que a gente tem de contaminados, né? E mesmo assim, isso já gerou essa necessidade e esse incremento, né, da necessidade do poder público de apoiar essas pessoas mais necessitadas. E a gente não conseguiria fazer tudo isso sem a participação da comunidade, né, dos segmentos que estão se organizando. Então, assim, e nós temos aqui vários fundos, né? Nós temos fundo de abastecimento e segurança alimentar, temos fundo de inovação, temos o próprio fundo de assistência social, que recebem, esses sim recebem essas doações, daí também em dinheiro, né? Que a gente teve uma participação bem grande no fundo de segurança alimentar, que foi através do qual
nós fizemos várias ações de segurança alimentar, né? Tanto em relação inicialmente em relação às crianças, né, oriundas de famílias carentes que ficaram sem aula já no começo da pandemia, né, no mês de março, quer dizer, de repente as aulas tiveram que ser suspensas, né, e a gente sabe que muitas famílias, elas contam com a alimentação proporcionada nas escolas para a própria subsistência. Então, por meio dessas doações que nós recebemos no Fundo de Segurança Alimentar, ao longo de todo esse tempo a gente conseguiu apoiar essas famílias inicialmente, né? Esse apoio pela Secretaria de Segurança Alimentar, até que o governo federal autorizasse que os recursos oriundos das verbas federais da educação, elas pudessem ser utilizadas para entrega, né, de alimentação aos alunos das escolas que tiveram as aulas suspensas. Aqui em Curitiba a gente tem 141 mil alunos na rede pública de ensino, então a gente pode imaginar a proporção disso, né? Claro que comparado com São Paulo a gente está sempre engatinhando, né? Mas, enfim, para nós, assim, foi um desafio poder atender tudo isso, um desafio, inclusive, logístico, né? Para poder, em termos de logística, poder entregar essa alimentação para as crianças. E, então, a participação da comunidade também, ela é muito importante nesse sentido. Outro aspecto que a doutora Mariana falou também é com relação à desconfiança das pessoas, né, que doam, e para saber se isso realmente vai chegar onde realmente as pessoas precisam, né? E talvez daí a intervenção da administração ela seja positiva nesse sentido para poder dar essa segurança para as pessoas, né? Ao passo que, por outro lado, ela nos gera mais uma atribuição para o poder público, né? Que é ter que gerir tudo isso com os órgãos de controle, que, assim, tá difícil pro gestor hoje em dia, né? As cobranças têm sido muito grandes o tempo todo, e cobranças, assim, muitas vezes, até por parte dos órgãos de controle, assim, querendo interferir na gestão, na própria gestão, né? Então, o gestor toma uma atitude e já vem uma cobrança dos órgãos de controle querendo saber o porquê. Inclusive, essa semana, né, semana passada, a gente teve até por parte do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de uma resolução justamente para que o Ministério Público, enquanto fiscalizador, ele respeite a decisão do gestor, a discricionariedade da decisão dos gestores. Quer dizer, graças a Deus veio essa resolução, mas é o fim do mundo o Conselho Nacional do Ministério Público ter que fazer isso, né? Tamanho é a ingerência que a gente tem atualmente nas políticas públicas, tá? A título de exemplo, eu gosto sempre de falar que a partir do dia 16 de março, que foi a data em que nós decretamos o estado de emergência aqui em Curitiba, nós recebemos até o começo do mês de junho, ou seja, em março, abril, maio, junho, em 3 meses, em 90 dias, nós recebemos mais de 800 ofícios do Ministério Público e da Defensoria Pública para saber tudo. Quais são o que a gente estava fazendo em termos de política de saúde, em termos de política de idosos, de menores, de população em situação de rua, tudo que vocês possam imaginar. E assim, por conta dessa independência que as promotorias têm da organização deles, muita coisa vinha repetido, porque o mesmo questionamento que vinha da promotoria do idoso, vinha da promotoria de proteção à criança e adolescente, vinha da promotoria do urbanismo. Então, assim, uma pandemia também de ofícios, né? Uma pandemia não só de saúde, uma pandemia de normas, porque o próprio governo federal não se organizava, né? Era medida provisória publicada de manhã, à tarde já estava revogada, e pandemia de ofícios também, né? O gestor está sendo metralhado
por parte dos órgãos de controle para saber o que a gente está fazendo e questionando também a validade técnica das nossas decisões, né? Então, assim, o poder público está organizando esses fundos, né? Seria mais uma atribuição para o poder público, que a gente não sabe nessa instabilidade em que a gente vive, né? Se isso aí também depois no futuro não viria a ser mais um motivo de dor de cabeça e de questionamento por parte dos órgãos de controle para o futuro. Mas, com certeza, esse marco regulatório, né, ele foi importante, que é para a gente criar essa cultura, né, de incentivo mesmo dos grandes doadores, né, a terem a segurança de poder fazer as doações e poder ter essa segurança, né, do poder público estar apoiando essas iniciativas para ver para que efetivamente os recursos chegassem, né, aonde é necessário, né, não só em termos de política pública, mas também na esfera assistencial também, porque de fato, principalmente você analisando sob a ótica dos municípios, os municípios, todas as políticas são executadas pelos municípios. Então, assim, nós somos muito, mas muito demandados, muito cobrados, e é no município que as coisas acontecem, que efetivamente elas têm que acontecer, porque nós estamos perto da população, a gente é que sabe efetivamente qual é a necessidade, o que precisa, quais são as carências, qual é a região que é carente do quê. Então, e a gente não tem estrutura, né, principalmente financeira, porque a gente está vivendo uma crise que não é de hoje, né, que o país vem nessa crise financeira e econômica e até de credibilidade mesmo. Então, a gente realmente precisa incentivar tudo que vier de contribuição por parte da comunidade em geral e dos investidores para a gente conseguir colocar de pé todas as políticas públicas que são necessárias para a população. Eu acho que basicamente é isso, até especificamente a gente tem um decreto aqui que a gente estabelece, né, um decreto já desde 2017, já que a gente procurou estabelecer alguns critérios para o recebimento de doação, mas assim, a gente não tem um volume muito grande de doações, assim, sabe? Historicamente é raríssimo de acontecer isso, fora o Disque Solidariedade, que é mais uma coisa assistencial, né? Que não é muito, acho que o foco do trabalho de vocês, mas hoje é o nosso carro forte aqui em Curitiba, é essa questão assistencial. Mas a gente tem doação agora com o Covid a gente teve bastante, né? Porque era necessidade grande e a gente procurou sintetizar, então, desburocratizar, né, essa forma de adesão. Foi praticamente, então, as pessoas entravam no nosso site, preenchiam um formulário, diziam o que queriam doar, né? Qual era a doação que queria fazer. E a gente, se era direcionado à saúde, os técnicos da saúde avaliavam, né, para ver se a doação, se os produtos seriam aproveitados, e a gente faria, e daí nós fizemos o recebimento para utilização. Mas, assim, em dinheiro, nós recebemos muito pouca coisa, ainda que os nossos fundos permitissem o recebimento de doação. Acho que essa cultura ainda da doação em dinheiro, ela é muito, acho que a gente tem que incentivar ainda isso, porque as pessoas não colaboram muito em dinheiro, né? Tem mais esse caráter assistencialista, assim, em doar cesta básica, fazer doação de kit de higiene. Isso foi o maior volume que nós recebemos. A gente teve uma doação importante também de algumas empresas de material de asepsia dos terminais e dos ônibus, né? Então, a gente recebeu os produtos químicos e os aplicadores também, fizeram a higienização de todos os terminais e de todos os pontos de ônibus. Aqui em Curitiba, a gente tem estação Tubo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um
é o ponto de ônibus, mas ele é fechado, né? Então, essa asepsia vem sendo feita até hoje, né, diariamente com esses produtos oriundos dessas doações. Então, é mais ou menos essa a experiência de Curitiba que a gente tem hoje e que eu queria compartilhar, então, com vocês. Vanessa, muito obrigado. Acho que foi muito claro, né, até como é que é fazer as coisas na prática, né? Como que é difícil fazer as coisas no Brasil, né? Fazer as coisas causarem resultados. Então, é muito interessante as suas definições aí. Pandemia de normas. Pandemia de ofícios. Né? E crise de credibilidade, né? Acho que são elementos importantes que também merecem também reflexão sobre o que significa essa crise econômica e social causada pela pandemia da Covid-19 e como que isso também coloca como que essas diferenças sociais que já existiam antes se tornam mais pronunciadas e como que a gente está desaparelhado para enfrentar essa crise social que nós já vivíamos antes e que, na verdade, essa crise só tornou mais evidente e a crise econômica tende até a aprofundá-la, né? Então, eu acho que esses temas, quando comparado com a Mariana Queira, ficou perfeito, porque a Mariana Queira já pegou lá o âmbito global, né? O percentual de doações na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, como que existe uma cultura de doação, uma organização, uma segurança para isso, inclusive as doações em dinheiro, para assegurar de que elas alcancem o seu objetivo. E aí, do lado da experiência concreta, a gente viu como é difícil viabilizar o dia a dia e como que existe uma grande distância entre uma situação e outra e o que a gente precisa aí para evoluir. Ou seja, talvez essa crise, ao colocar esse tema em debate, como estamos fazendo aqui agora, permita que a gente tenha propostas de como que a gente pode evoluir da situação que a gente está para criar um ambiente de maior segurança e eficácia para as doações. Vamos passar a palavra agora para a doutora Ingrid, mas antes disso eu quero só dizer o seguinte, as pessoas podem participar e nós estimulamos que as pessoas participem desse debate, basta usar aí o mecanismo dos participantes, que vocês estão vendo embaixo da tela, que tem, ou mesmo no quadradinho aí tem os 3 pontinhos, e que permite que você levante a mão, né? Isso sinaliza, né, que o Lucas possa anotar o seu nome na lista de pessoas que possam perguntar, fazer uma intervenção no nosso debate, ou ainda, né, como, por exemplo, o Emanuel Alencar, que está lá no Rio de Janeiro, que é responsável pelo Museu da Manhã, ele está lá em home office, cuidando das 2 filhas de 2 anos, são gêmeas. Então, dificilmente ele consegue abrir o microfone, porque realmente ele está vivendo um certo caos, né? Então, essa situação, mas ele tem acesso a colocar a pergunta dele aqui no chat, né? E poder participar e trazer uma contribuição importante, já que ele é vinculado a uma organização muito relevante, que é o Museu da Manhã, lá do Rio de Janeiro. Então, com esse alerta, pedindo aí esclarecendo como que as pessoas podem participar do nosso debate, passo a palavra aqui para a doutora Ingrid Freitas, da Frente Nacional de Prefeitos. Obrigada, doutor Vladimir. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite em nome da participação da FNP e parabenizo também o trabalho realizado pela Manesco, né, liderado aí pela doutora Mariana, e a qualidade do debate, né, já com as informações prestadas pela doutora Vanessa, de Curitiba, e em compartilhar todo esse material conosco. Bom, um assunto como esse precisa ainda ser disseminado, é um desafio para a gente no meio dessa crise, né? Toda que nós já vivíamos, em especial os municípios, uma crise financeira, e considerando ainda que os municípios são os que mais investem, por exemplo, em saúde pública, entre os 3 entes da federação. Né? A gente tem um anuário, que é o Multicidades, que trata das finanças dos municípios, e nele trata, né, aborda exatamente o que os municípios têm contribuído na saúde antes da pandemia, né? Ou seja, com aquelas despesas que já estavam sendo ordinárias, né, na rotina dos municípios, que é cerca de 54,4% da receita dos municípios são investidos em saúde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ingrid Freitas, eu estou assessora parlamentar da Frente Nacional de Prefeitos, trabalho na FNP desde 2009. Por um choque de agenda institucional, o secretário executivo que participaria desse webinar não pôde participar. A gente está com uma pauta importante no Congresso, que é o adiamento das eleições municipais, ele está acompanhando. Bom, a FNP, o doutor Vladimir falou no início o que seria, é uma entidade municipalista nacional
que representa os municípios com população acima de 80 mil habitantes. Então, inclui todas as capitais brasileiras e é um ciclo de cidades de 406, né, que representa 71% da população melhor, 70% do PIB brasileiro e 65% da população. Bom, eu fiz um apanhado com alguns municípios em relação ao que está sendo feito com relação às doações para efeitos de pandemia, e o que eu tive é que a maioria ela está sendo regida por decretos, né? E que é necessário mesmo que haja uma legislação transparente, motivadora e isonômica, para que a sociedade ela se sinta motivada em realizar essas doações. A Prefeitura de Recife, por exemplo, além de um decreto municipal que eles consideram que é simples, normatizando, né, o procedimento, eles também têm um site para mobilizar a campanha, né, a sociedade civil por meio de campanha. É um site que quer impactar e que tem tido bastante movimentação atualmente por conta da pandemia. O ano passado, a Procuradoria nos informou que, por doações, eles receberam cerca de 6 milhões, né, 6 milhões de reais. Então, a gente sabe que há uma resistência de doar que é proporcional a essa desconfiança. Até a doutora Vanessa frisou isso muito bem, a doutora Mariana também inicialmente. Bom, e apesar do Brasil ter melhorado nesse quesito de solidariedade com a pandemia, né, neste ano, como mostrou o estudo que a Mariana acabou de apresentar, a gente tem ainda que desconstruir esse paradigma, fornecendo instrumentos de controle e acompanhamento da sociedade no âmbito das doações, né? Então, por meio de transparência, segurança jurídica, tanto para quem se dispõe a doar, quanto para quem vai receber a doação. Então, mais uma vez, é importante mesmo que a gente se debruce numa legislação que seja transparente e isonômica para todos os atores que participam dessa transação. Bom, e ainda um outro desafio, né, que coincidiu com o calendário eleitoral, a questão da pandemia. Então, além de analisar a legislação vigente do município para as doações, é também necessário observar as normas vigentes da legislação eleitoral, né, que é passível até de sofrer algumas alterações agora com a PEC do adiamento, digo com relação ao calendário, ao próprio calendário eleitoral. Né? Então, a gente podemos revelar que estamos cada vez mais empenhados como instituição, né, para que essa parceria promova um ambiente jurídico seguro para todos os atores envolvidos, tanto no contexto municipal, de gestor público, governante, quanto no conceito de cidadão. Né? A FNP, que tem como dos objetivos institucionais promover a participação ativa dos entes locais nessas questões urbanas e sociais, também está disposta a contribuir para que haja avanços nessa pauta, mesmo no pós-pandemia, né? Que a gente tem que desmistificar aí vários paradigmas em torno dessa cultura de doação. Então, além de investir no aperfeiçoamento legislativo, o que a entidade está defendendo também é que a gente possa trabalhar ampliações de alternativas para realizar doações e incentivar a atuação da sociedade junto ao poder público, neste momento, em especial de enfrentamento da pandemia do Covid-19. Uma outra situação que podemos observar é que a Lei Complementar 173 de 2020, que foi editada recentemente pelo governo federal, ela decreta um estado de calamidade pública. Há um entendimento que isso atinge municípios, outros entes, mas há um entendimento que não. Se houver esse entendimento de que atinge, a calamidade pública pelo decreto, ela vai até o dia 31 de dezembro. Com isso, essa pendência com o calendário eleitoral, a gente pode estar resolvendo se houver essa aplicação. Caso contrário, é um outro desafio que a gente vai ter, que a doutora Mariana também comentou no início, de fazer essa relação, de observar tanto a legislação eleitoral quanto as doações que estão sendo vindas, né, com o caráter extraordinário da Covid. Então, num contexto geral, era isso que eu tinha para compartilhar com os senhores. Fico aqui à disposição para demais dúvidas e para que a gente possa alinhar o posicionamento e a parceria da FNP com a Manesco. Fico à disposição dos senhores. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Ingrid.
Eu acho que o nosso evento ele é importante para o gestor público, mas também para os doadores, né? A visão que a doutora Mariana Chiesa trouxe é uma visão que tem uma preocupação grande com o doador. Por quê? Porque existem doadores. As pessoas muitas vezes nos procuram perguntar, olha, nós queremos doar, fazer um programa, algo assim, mas sofre com a insegurança de fazer essa doação. A doação em espécie, por exemplo, numa época que havia aquela campanha da sociedade civil contra a fome, né, liderada lá pelo Betinho, havia um problema, inclusive, de responsabilidade civil pelos alimentos doados. Isso dificultava que aquela campanha se desenvolvesse em muitos lugares, mesmo havendo uma doação in natura, né? Outras, quando a doação em dinheiro, existe uma desconfiança tão grande que na época eleitoral simplesmente se suspende as doações. Por que a lei eleitoral tem que proibir as doações? É porque há uma desconfiança sobre as doações e sobre o destino dos recursos das doações para ter um uso que não é um uso previsto para ela. Ou seja, a falta de institucionalidade das doações nos leva a proibir a sociedade brasileira de praticar um ato tão positivo como doar. Imagine que loucura que é. As doações ficam proibidas num certo período, a cada 2 anos, né? Porque esse ato, que é um ato bonito, que é um ato, né, ato que é de fazer algo bom, pode ser deturpado. E o medo de que haja essa deturpação impede que esse ato bom aconteça, ou dificulta que esse ato bom aconteça, né? Sem contar o absurdo que foi apontado aqui para a doutora Mariana de se tributar doações sem fins lucrativos. Então, acho que tem muito a avançar nesse campo das doações e observe, para fazer essa dificuldade que é doar, né, imagine, né, como que a gente pode desenvolver isso, tem muito que avançar. Inclusive, o gestor público, quando ele recebe uma doação e aplica o recurso, ele tem que prestar contas tantas vezes que o custo de transação, quando envolve o poder público na transação, aumenta muito, e o risco aumenta muito. O particular fala, puxa, vai colocar a prefeitura, vai dar dor de cabeça, vai aparecer mais um ofício do Ministério Público aqui na minha empresa, né? E aquele negócio que é bom pode parecer ruim. Eu acho que a gente precisa quebrar esse ambiente, que é um ambiente mais propício para que haja parcerias do interesse público, tanto aquele que é tutelado pelo Estado, como aquele que é protegido pela própria sociedade civil, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo Ramírez, que foi o primeiro, e o Lucas deve ter uma lista aí. Se tiver uma lista, me passa, por favor, pelo chat, para eu poder chamar as pessoas pela lista, tá? E ainda vou atender as perguntas que foram apresentadas pelo chat também. Eduardo. Olá, bom dia a todos. Meus parabéns à Mariana e aos nossos convidados aí, a doutora Vanessa e a doutora Ingrid. Esse é um tema muito interessante, muito caro, caro em todos os sentidos, né? Muito trabalhoso e frequentemente decepcionante, né? Eu queria só compartilhar com vocês algumas, digamos, observações que são bastante coincidentes com aquilo que já foi bem organizado pela Mariana. Aliás, Mariana, bárbaro, você deu um retrato assim um panorama que é muito legal, muito importante poder, às vezes, enxergar as coisas em todas as suas facetas, né? Eu confesso que quando pensei no tema e só em algumas delas, não tinha percebido algumas das que você levantou aí. E, curiosamente, talvez até por conta disso, de a gente ter enxergado todo esse viés, né, todos os vieses, isso chamou um pouco de atenção para os temas de fundo, né? Esse tema da desconfiança, que o Vladimir acabou de mencionar, que também foi tratado na sua apresentação como uma questão de cultura, né, de base religiosa da nossa cultura. E sobre esse aspecto, eu gostaria de mencionar, né, você mencionou que a cultura protestante, né, que no norte protestante, essa tradição ela é uma tradição mais bem desenvolvida, mais devidamente respeitada socialmente, né? E eu tenho formação cristã também, eu fui educado cristão, portanto, muito pouco educado do ponto de vista religioso. Na minha geração, pelo menos, era comum uma certa displicência com esses temas, mas ao longo da vida eu me interessei muito por temas religiosos, só que de uma maneira muito assim
aberta, com muita liberdade para conhecer. Digamos, me interessei muito por obras de alguns rabinos, e especificamente com o Newton Bonder, eu aprendi um pouquinho de alguns fundamentos da nossa cultura religiosa, que são, na verdade, judaicos, né? Antecedem bastante as concepções que nós vimos. E uma delas, né, então, a relação com o dinheiro é completamente diferente, né? Porque na cultura judaica a produção da riqueza é um dever religioso, não como no cristianismo que nós praticamos, algo que contamina, que é, digamos, parente do mal. Né? O dinheiro é sujo, por exemplo. Né? Eu me lembro disso da minha infância. O dinheiro é sujo. Quando você põe a mão em dinheiro, você precisa lavar bem as mãos. Muito adequado para tempos de pandemia, né? Mas reflete um conceito que talvez esteja por trás de algumas dessas ideias que a gente tem, né? De que o dinheiro precisa, imagina, não poder fazer doação em dinheiro. Se você não pode fazer doação em dinheiro no mundo, o dinheiro já se tornou obsoleto, agora o dinheiro é depósito bancário, completamente rastreável, não tem mais nem esse tipo de dúvida sobre de onde ele veio e para onde ele foi, né? Mas o que eu queria mencionar nesse aspecto é que os judeus não apenas têm uma relação diferente com o dinheiro, como na cultura deles, o dízimo, que a gente aprendeu também os cristãos, né, na educação religiosa, chama de sedaká, e ele não é feito na igreja durante o culto, daquela maneira assim, pobrezinha que a gente faz. Ele é uma obrigação religiosa que o cidadão tem com a comunidade. E ele tem que fazer isso com o seu semelhante de uma maneira desinteressada do ponto de vista dele, mas não necessariamente desinteressada do ponto de vista da sociedade. E esse dever é base de muitas dessas culturas que a gente está falando aí e que nos impressiona, né? Como a cultura de realmente distribuir dinheiro, como os americanos fazem lá em Nova York, onde os judeus tiveram uma importância muito grande na formação cultural, dando gorjeta de uma maneira que praticamente não se vê em nenhum outro lugar do mundo, né? E também construindo fundações e entidades voltadas a doar dinheiro de uma maneira produtiva, construtiva e fazendo a riqueza girar, porque tem uma filosofia profunda e antiquíssima, né, que remete a outras culturas até anteriores que a cultura judaica, de que a riqueza, se não circula, ela apodrece, ela se perde. Então, há uma filosofia por trás disso. É preciso fazer a riqueza circular. A riqueza, a roda da fortuna. Tem essa uma imagem das cartas lá do baralho, né, do tarô, a roda da fortuna. A fortuna gira. Se ela não gira, ela se perde. O valor só se realiza sendo aproveitado, sendo se transformado em desejos humanos, transformado em vantagens e benefícios. Esse é um lado muito interessante da história e que, por mais, assim, digamos, meramente saboroso que ele possa parecer, a gente deveria lembrar disso para poder também vencer certas dificuldades. O outro lado da história, que também chama a atenção, são digamos, o controle sem finalidade, que é as dificuldades que a gente enfrenta, né, para realizar um ato tão simples e que, de certa maneira, se aplicam sobre essa realidade, presumindo determinadas situações e hipóteses apenas para confortar ou para facilitar o processo de controle como um valor em si, como um valor intrínseco. Então, toda a dificuldade que a gente enfrenta no mundo da administração pública para receber doação, que aí seriam as situações em que, por alguma razão, o Estado intermedia, né, o processo de distribuição da riqueza, né, reside nisso, reside na necessidade de você separar o dinheiro público, né, do dinheiro privado, de maneira a proteger o dinheiro público. Veja, nesse caso, concretamente, proteger o dinheiro da própria finalidade, proteger, quase que aceitando que seja razoável você impedir que o dinheiro alcance a finalidade, né?
Um dos meus últimos casos de um pedido de doação, que eu tive que dizer não tem como fazer isso, era exatamente para uma empresa, um laboratório, uma grande multinacional, que participou de um processo de venda de um produto, verificou que não iria conseguir fazer o fornecimento que estava sendo requisitado por razões supervenientes, e aí ele queria doar o estoque. Assim, olha, eu vou sair do certame, quero me afastar do certame, mas para que ninguém diga que eu estou fazendo isso de uma maneira inesperada e injustificada, todo o estoque que eu tenho do produto, eu dou para o Ministério da Saúde, para que ele possa usar, né, como uma maneira de resolver esse problema. E eu fui obrigado a dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo porque, de um lado, você não vai conseguir doar da maneira como você está pensando, porque imaginem vocês, o Ministério da Saúde recebendo a oferta da doação, né, de um determinado lote de medicamentos. E os administradores dizendo, bom, mas aí eu tenho que receber esse lote. Eu não posso fazer exigências, porque se eu vou receber o lote, eu não posso dizer que eu só recebo se eles ainda tiverem prazo de validade A, B ou C. É uma doação, certo? Eu não estou pagando por isso. E eu tenho que reestudar a maneira como eu vou comprar o próprio medicamento quando eu já tenho um determinado lote. Então, uma série de razões burocráticas, que a gente chama de burocrático, mas nesse caso de gestão, de governança, iriam tornar esse processo um processo de muito tempo. Enquanto que, afinal, a razão, nesse caso concreto para a doação, era a tentativa de se desvencilhar de uma situação superveniente. Ele estava tentando vender, mas descobriu que não conseguiria fornecer, porque, novamente, o processo de compra de entabulação do fornecimento criava tantas exigências que ele, num dado momento, percebeu que não seria capaz de cumprir. Então, isso nos coloca diante realmente de uma questão também do ponto de vista das relações do Estado com a sociedade no sentido econômico, da necessidade de uma revisão desse status, porque no fundo isso demonstra que o Estado brasileiro é muito pouco orientado à prática, muito pouco orientado à eficiência, à simplicidade das finalidades e dos objetivos. Nós perdemos muitíssimo tempo digamos, nas intenções, nas declarações, digamos, nas atividades intermediárias, né, e em esforços para tentar controlar o que é incontrolável e prever o que é imprevisível. E por isso é que fracassamos de maneira tão retumbante, porque o tipo de fracasso que a gente tem visto no Brasil em matéria de compras públicas e de contratações públicas só não é o escândalo porque boa parte da população brasileira não enxerga. Mas você imaginar que, em meio à pandemia, nós conseguimos a proeza de não conseguir comprar os respiradores, não conseguir comprar os insumos, não conseguir instalar os hospitais e ainda não conseguir controlar que os recursos não fossem desviados à luz do dia na frente de todo mundo, nós não conseguimos fazer nada. Desculpe, mas é catastrófico. E se nós tivéssemos não conseguido fazer as instalações, mas mantido o estrito controle sobre a situação, nós diríamos, o controle é que é excessivo. Mas ele não só é excessivo, como ele é também inútil. Não adianta para nada, não resolve nada. Você não consegue nem a finalidade, nem consegue o tal do controle. Portanto, de fato, nós temos que revisitar o tema como um todo. E a pandemia é uma oportunidade, e essas relações de doação são uma outra oportunidade, porque nos colocam diante de aspectos que são finalísticos, finalmente, aonde o que importa é o resultado, e aonde esses empecilhos todos têm que ser reconsiderados para entender para que servem, por que é preciso criar tanto empecilho, né? Aonde estão realmente essa razão de ser, mas do outro lado, você também finalmente se depara com a enorme potencial que a sociedade brasileira tem de se auto-organizar para realizar isso. De fato, de uma maneira livre, independente em relação ao Estado, né? O público
famoso público não estatal, que tem que se dirigir para a cidadania, mas realmente afastar essa mentalidade excessivamente controladora, né? É isso, essas eram as considerações. Parabéns, eu acho um debate extremamente enriquecedor. Bom, eu acho que a fala do Eduardo é importante, que ele falou, foi porta-voz dos doadores, né? Ou seja, como é difícil doar. Eu acho que esse debate aqui é importante, que tem, de um lado, pessoas que recebem doações, outras pessoas que doam. Nós estamos aqui nesse grupo aqui com essas características, né? O medo de doar, as dificuldades de doar, né? E a criação de uma cultura da doação, e, do outro lado, como viabilizar isso do ponto de vista da gestão pública. Tem uma manifestação que o Emanuel colocou no chat, que acho que a Mariana até respondeu pelo chat, que acho que ela pode responder pessoalmente, e eu vou fazer uma rodada de complementos, passando pela Mariana, um pouquinho para a doutora Vanessa, um pouquinho para a Índia, para a gente finalmente já para a segunda parte da parte final do nosso webinar. Doutora Mariana. Eu vou falar super rapidinho, na verdade, acho que o próprio Emanuel podia contar um pouco mais, mas acho que do que ele traz do Instituto é o seguinte, a gente tem um envolvimento muito interessante acontecendo da cultura nesse ambiente. Até pelo fato da Lei Rouanet ser uma lei de incentivo, né, a doações, a gente vê que no ambiente cultural as doações elas se proliferaram, enfim, tem algum domínio do setor, e agora no momento da pandemia é muito interessante ver o protagonismo das instituições culturais no país nesse ambiente, o que é curioso, né? Em tese, pela fala da doutora Vanessa, eu também estive na assistência social em São Paulo. No imaginário das pessoas, a assistência social é o lugar das doações, né? Eu acho curioso observar, em São Paulo isso também aconteceu, o protagonismo da cultura nesse ambiente. Então, acho que a gente precisa mesmo estimular e sair, né, daquilo que a gente entende como as tradições e dar espaço para que todas as áreas se envolvam, né, e cada uma dentro das suas potencialidades. Então, no Museu do Amanhã, tem uma atuação, inclusive o MAR também, que é ali, né, o MAR e o Museu do Amanhã muito próximos, tem um envolvimento muito grande e já bastante consolidado com o entorno, né, onde há a atuação do museu. Isso é muito importante, quer dizer, entender a sua atuação cultural para além dos muros daquele equipamento em que a organização faz a gestão, né? E aí, num momento como esse de pandemia, ter feito isso antes possibilita um maior conhecimento sobre aquela comunidade, onde aquele museu está inserido, enfim, e uma maior possibilidade de contribuição naquele território. Então, acho que é bastante importante e obrigada, Emanuel, por ter trazido aqui. Tem até o link para quem tiver mais curiosidade, enfim. Parabéns pelo trabalho. Oi, Mariana, está me ouvindo? Tô. Obrigado pelas palavras. Minhas filhas agora deram uma acalmada. A gente está aqui num desafio diário de manter 2 gêmeas em casa de 2 anos e 10 meses, cada uma, e ao mesmo tempo indo ao banheiro, tendo que trabalhar, eu e minha esposa, mas a gente vai levando. E elas chegam, às vezes ficam indóceis, querem passear, querem rodar o mundo, querem conhecer, enfim, mas a gente está com uma série de limitações nesse novo normal, né? Mas, só rapidamente contando um pouquinho para vocês, a gente, quando o Museu do Amanhã chegou na região portuária do Rio de Janeiro, uma região muito rica, e aí já houve ali uma grande discussão sobre que não estamos querendo reconfigurar uma região rica, nem revitalizar algo que já é vital, mas contribuir para um debate necessário. Então, houve uma série de questionamentos no sentido de que queremos apagar o passado da diáspora africana, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para reverter essa situação e conseguimos fazer, de certa maneira, essa virada de jogo, trazendo esse público, esses moradores do entorno, né, dos morros do entorno ali do museu. Então, foi um processo muito demorado, lento, né, e geralmente um processo de altos e baixos, mas a gente ficou muito satisfeito, Mariana e amigos, quando percebemos que essa população começou a ser realmente engajada dos nossos ideais, né, dos nossos pilares éticos, que são a convivência e a sustentabilidade. Quando a gente vê, por exemplo, jovens da região portuária, um comentando com o outro lá na exposição principal, esse aqui é o meu museu.
né? Então, se você não conseguir trazer essa população para ser parte do Museu da Manhã de fato, a gente não consegue ser esse grande ator que capitaneia, que gira, que movimenta essa roda das doações. Então, acho que, de fato, a gente conseguiu, depois de 5 anos, ser uma representação, uma entidade que não só está do lado desses moradores, mas também que esses moradores são parte constituinte da organização social. Então, isso é fundamental. A gente tem nossa equipe lá de relações comunitárias, faz um trabalho fantástico, e sem isso a gente não conseguiria avançar, né? Agora, é muito difícil, a gente tem um momento de depreciação da cultura, né? Os repasses da prefeitura diminuíram assustadoramente para praticamente zero. Então, e aí há um entendimento ainda que o Museu da Manhã é privilegiado em relação a outros equipamentos culturais. Então, não é um diálogo simples, né? Por que vocês estão fazendo campanha de arrecadação se tiveram que demitir pessoas agora durante a pandemia, sabe? Então, são vários questionamentos. Por que o Museu da Manhã recebe mais holofotes do que outros equipamentos culturais do Rio de Janeiro? Mas a gente vai lidando com essas questões, né? São decorrentes da democracia normal. Mas só para contar para vocês um pouquinho que a gente teve que construir todo um processo que nem sempre foi muito simples e fácil, né? Ótimo. Acho que mostra o seguinte, que doar, né, e ter essa relação com a comunidade de maneira organizada é fundamental. Você ignorar o entorno, ignorar essa realidade não funciona. Mas quem estava com a palavra era a doutora Mariana. Ela tinha encerrado, doutora Mariana? Não. Tinha. Eu vou passar para a doutora Vanessa. Então, com relação a isso, que o Eduardo, né? Não, Eduardo não, o Museu da Manhã? Museu da Manhã? Emanuel? Isso, então. Disso de você estar de você engajar mesmo a comunidade, né, do entorno, isso é importante, né? E por que o jovem, né? Assim, as minhas crianças aprenderam na escola desde 3 anos solidariedade, empatia, é uma geração totalmente diferente, né? Então, para eles, isso já faz parte do dia a dia deles, né? Eu acho que a gente incentivando isso da forma com que vem sendo feito dentro da escola, dentro de casa, pelas redes sociais, pela mídia, com certeza a gente vai ter uma geração que vai ser muito mais participativa do que nós somos, né? Do que os nossos pais foram. Porque o problema agora não é um problema dos outros, é um problema nosso, né? Faz parte da sociedade, a sociedade tem que estar engajada, tem que estar participando, tem que dar as soluções, né? E não só jogar o problema para que o poder público vá lá e resolva num passe de mágica. Então, nesse aspecto, o engajamento é fundamental. E eu queria trazer para vocês também o exemplo de Curitiba, né, do Paraná, na verdade, com relação aos fundos, que a gente tem um fundo de reequipamento do Poder Judiciário, tá? E um outro fundo que eles recebem também todos os valores decorrentes das condenações do juizado especial. E eles pegaram todo esse dinheiro do fundo e repassaram para o governo do estado, para que o governo do estado distribuísse aquele valor para as ações de enfrentamento à pandemia. Então, isso também foi uma coisa bacana, assim, porque o próprio Poder Judiciário, de alguma forma, acabou participando também da solução para a pandemia, né? Mas, deixa eu pensar... Eu acho que era isso, as experiências, eu acho que elas tendem só a melhorar, né? O que o Eduardo comentou também do medo do cliente dele de fazer uma doação. Já imaginou se receber uma doação e daqui a 6 meses o teu mesmo cliente ganha uma licitação? O que não vão dizer dele? O que não vão dizer que fizeram com a licitação para que ele
mesmo vencendo, cumprindo todos os requisitos do edital, tudo, a desconfiança que isso não geraria. Então, assim, a gente tem que mudar a mentalidade de uma forma, assim, muito que venha já desde a origem essa construção, porque da forma com que a gente está hoje, com que a sociedade está hoje, com isso de Lava Jato. Outro ponto também que eu quero destacar aqui para vocês, desculpem, mas eu tô tão meio pessimista com essa questão da desconfiança, porque é o que a gente vive, né, no nosso dia a dia, mas assim, é o cúmulo as pessoas estarem questionando, estarem fazendo ilação de que a Lei 13.979, que permitiu a contratação direta de insumos e de serviços para combate à pandemia, essa ilação de que a pandemia seria uma facilidade para que essas compras diretas fossem feitas, para você fazer compra superfaturada, tudo. Gente, isso é uma loucura, sabe? É um retrato tão triste do que a gente está vivendo hoje no Brasil, em decorrência desses anos de corrupção que a gente tá vendo, e Lava Jato e outras coisas mais. Quer dizer, você chegar a desconfiar, você fazer uma ilação que uma lei que veio para facilitar a vida do gestor, na verdade, ela veio para possibilitar que atos de corrupção aconteçam. Então, assim, a gente está vivendo uma era de tão mesquinharia, de coisa tão pequena, que a gente tem que começar mesmo nas pequenas coisas, que nem o Emanuel está fazendo, é engajar a sociedade, a população no entorno dele, para que elas tenham a consciência de que aquilo ali é também responsabilidade delas, para a gente poder mudar esse ranço que a gente tem, e para a gente poder viver numa sociedade mais colaborativa, em que alguém que queira doar não seja criminalizado, o gestor que receba a doação também não seja criminalizado, não tenha desconfiança em relação à atitude dele. E assim vamos caminhando, com esperança de uma sociedade um pouco mais justa e mais participativa daqui para frente. A Vanessa falando, só um parêntese rápido, eu me lembrei aqui de um episódio que deixou a gente muito surpreso lá no museu, que foi o seguinte: toda vez que chegávamos lá no Pier Mauá, onde fica o Museu da Manhã, o pier foi construído na década de 50 para receber 2 transatlânticos que nunca chegaram a aportar ali, mas essa é uma outra história. A gente vê meninos ali do Morro da Providência mergulhando na região portuária, extremamente poluído, né? Uma situação de calamidade, tem um valão de esgoto saindo ali. E uma vez a gente foi perguntar para eles: vem cá, por que vocês estão mergulhando aqui? E eles nos disseram assim: ué, vocês não são do Museu da Manhã, não vieram resolver o nosso problema? Então a gente está confiando que vocês estão limpando a Baía de Guanabara. A gente está mergulhando aqui porque o Museu da Manhã vai resolver a parada. Então vejam vocês a nossa responsabilidade, né? Até explicar para ele que não é bem assim, né? Que é uma poluição difusa, que é perigoso você nadar ali. Eles estavam achando que o museu estava ali resolvendo esse problema, né? Porque a gente realmente puxa a água da Baía de Guanabara para usar no sistema de resfriamento do ar-condicionado e devolve a água. Mas aí, isso na cabeça deles significava que a gente estava limpando a Baía de Guanabara. Então vejam vocês o desafio eu como comunicador, como jornalista, que a gente não tem que se deparar ali no nosso cotidiano, né? Eu achei muito bonito isso, assim, né? Quer dizer, terceiro setor, se mexam, vocês são os responsáveis agora por resolver o problema, já que ninguém resolveu, o museu está aqui para resolver, né? Falta de confiança no Estado também, né? Ingrid? Bom, vimos que temos vários desafios aí pela frente, mas eu destacaria 2, né? Que primeiro, iniciar um processo para estimular a capacidade filantrópica no pós-pandemia na população brasileira, esclarecendo suas variáveis e formas, né? E segundo, reforçar o poder público na importância de promover um ambiente seguro, né, e transparente, que é fundamental para atrair as parcerias no setor privado. Bom, como a gente viu na própria pesquisa, a população jovem é que tem se envolvido mais nessa causa, então talvez seja por aí o início de uma nova campanha de sensibilização. E como entidade municipalista, nós estamos à disposição para juntos enfrentarmos esses desafios e construirmos essas novas alternativas. Talvez aí seja mais um legado que iremos extrair desse momento de crise econômica e sanitária que estamos enfrentando com o Covid-19. Então, seria isso. Bom, Lucas, nós temos inscritos?
ou o pessoal está receoso de falar? Não temos inscritos. O pessoal está receoso, né? Essa questão de doação, como falou a doutora Vanessa, dá de eu falar alguma coisa aqui depois de eu ser mal interpretado, né? Participar de licitação é perigoso se você doa, imagina. Estamos entre amigos, hein? Por favor, vocês não... Eu estou ironizando aqui só para... Né? Mas acho que isso aqui é importante, acho que o fato de a gente fazer uma discussão objetiva é importante, né? Com a profundidade necessária. Há alguns anos atrás, eu fiz uma visita organizada pelo governo inglês para conhecer o sistema de proteção social inglês, né? Era uma visita institucional, né? E aí eu conversando com eles, faz muito tempo, né? Eles tinham uma questão de alguns auxílios, o auxílio em dinheiro, era muito simplificado. A pessoa declarava e recebia, até um certo valor, de R$600, por exemplo, seria típico. Você declarou e recebe. Aí qual que é a questão que algumas pessoas perguntaram? Mas e a fraude? Né? E a fraude? Pode haver fraude, a pessoa que não precisa vir aqui declarar e receber. Então, a fraude, nós calculamos que pode ser de 1 a 3% da cultura que nós temos hoje. A gente faz campanhas de conscientização, a gente consegue figurar de 1 a 3%. Mas até 5% para nós seria natural. Né? Mas vocês não vão combater a fraude? Eu falei, não. Combater a fraude para perseguir essas pessoas por causa desses recursos é mais caro do que deixar a fraude acontecer. É importante. Então, é estrutural. Se a gente quer fazer uma política social bem feita, a gente vai ter de 1 a 3% até 5% de fraude. Isso não é problema. Mas, e exigir mais das pessoas para poder receber os recursos. Bom, se nós exigirmos mais das pessoas, aquele imigrante que não fala inglês, não tem documento, que é o que mais precisa, não vai receber. Então, não faz sentido a gente fazer uma política pública de auxílio emergencial, de auxílio a essa ponta da população, que não chegue na ponta da população que precisa. Né? Então, burocratizar ou aumentar os controles sai caro, vai gastar mais do que os recursos mobilizados para isso, não faz sentido a gente criar um aparato de controle que seja mais caro que o próprio objetivo, que é a política pública que estava desenvolvendo, e atingir as pessoas que são dependentes químicas, etc., para que atinja e diminua, inclusive, o nível de violência, porque existia um estudo também com nível de violência, integração social e acesso a recursos, e a segurança pública, o ganho de segurança pública gerado e a tranquilidade para as pessoas viverem no mesmo espaço, compensava isso. Então, para eles é estrutural, né? Se eu for fazer algo bem feito, eu vou ter um percentual de perda natural, porque eu posso melhorar as pessoas, fazer campanhas de melhoria das pessoas, até moralidade das pessoas, mas não vou impedir, né? E se eu impedir vai sair muito caro. Eu achei muito curioso esse espírito prático, né, do gestor inglês, e é uma coisa que lá no final dos anos 90 eu aprendi, até hoje eu acompanho, que é o seguinte: eu acho que o brasileiro ele não, se tiver uma pessoa que tem pegado um centavo, tem que gastar R$1 milhão com salário com juízes, promotores, sistema penitenciário, para gastar esse 1 milhão. Às vezes acho que a máquina é propositalmente para gastar esse R$1 milhão, esses 10 milhões, esse 1 bilhão de reais, do que realmente para proteger um valor. Né? Porque você pode atingir o valor não pelo sistema punitivo, mas pelo sistema educativo, né? E por outras formas. Outra coisa curiosa é que quando a gente compara com outros países, você demora muito tempo planejando. Você planeja. E ao planejar, você nivela as expectativas. Você sabe que recursos você vai mobilizar e que resultados você vai obter. Né? E por causa disso, depois você executa. Calcula se os resultados foram bem feitos ou não. E o controle tem um papel pequeno. Né? Porque, realmente, se as coisas não saíram como planejado, o controle, na verdade, é o double check. E, eventualmente, se tiver algum problema, o sistema comum, na justiça comum, resolve. Né? Mas o fato é que esse é o sistema que é adotado, em geral, no primeiro mundo. Muita concentração no planejamento, na alinhamento das expectativas técnicas da sociedade e depois a execução de maneira transparente, que permita com que a sociedade acompanhe a execução para perceber que o planejado e o executado tem uma aproximação. E se não estiver satisfeito, no próximo processo de planejamento você participa e a política pública é alterada no campo ainda do planejamento. Né? O que acontece no Brasil é que as pessoas não planejam, cada um cria a sua expectativa da política pública, o gestor público executa a política pública da melhor maneira possível, né, como representante da comunidade, porque o prefeito é eleito, o governador é eleito, é um membro da nossa comunidade ocupando uma função pública,
E aí depois o órgão de controle, cada um vendo a sua visão particular, qual seria a sua expectativa, que é criticar o que já foi feito, né? E em vez de colocar esse esforço de melhorar o futuro, de fazer melhor na próxima vez, né? Porque a gente não tem essa prática do planejamento. Então, comparando os dois sistemas, eu percebo que nas doações é a mesma coisa. A gente acha que tem que ser daqui algo mais positivo, né? Como fazer uma proposta de melhorar isso? Como que a gente pode melhorar isso? Como que a Frente Nacional de Prefeitos, como o município de Curitiba pode criar um case de sucesso, aperfeiçoar a sua ação, né? Como que uma profissional com uma especialização como tem a doutora Mariana Chiesa propõe para melhorar isso? Então, essa coisa mais propositiva e positiva, eu pediria aí uma fala, aproveitando que tem 5 minutinhos para cada um, para a gente fazer esse fecho aqui e acabar no nosso horário, que é 12:30. Passo para a doutora Mariana para suas considerações finais. Acho que antes de fazer as considerações finais, eu posso responder a dúvida do Jefferson, que fez aqui no bate-papo, sobre o caso de uma vereadora, né, ou uma pré-candidata que faz parte de uma organização e participa das cestas básicas, né, e que participa de doações. Você sabe que essa foi uma das questões principais que a gente está enfrentando aqui em São Paulo, porque o Ministério Público editou uma resolução que, eu acredito que seja a resolução, depois eu posso até retomar e passar o número, que diz que para todas as doações que estão sendo feitas pelo município, tem que ter a indicação se essas doações estão sendo operacionalizadas por meio de organizações sem fins lucrativos e se essas organizações têm como membros, e aí também é isso, né? Membros, né? O que são membros de uma organização sem fins lucrativos, né? Se são ou não pré-candidatos. Então, colocou as organizações sem fins lucrativos num holofote. E ainda assim, o entendimento do Ministério Público é super restrito para aquelas organizações que recebem doações ou que recebem recursos públicos. Então, elas já recebiam recursos públicos e recebem recursos públicos, enfim. E aí o município ampliou o entendimento para todas as doações que estão envolvidas no programa de doações do município. E a gente, por enquanto, não tem muita ideia da consequência que vai ser, mas a orientação tem sido, digam que sim, até porque o que a gente coloca, né, se você tem uma organização que tem alguém que pode ser pré-candidato, já coloca lá e preenche que sim, porque isso ainda está em aberto, as pré-candidaturas ainda não estão fechadas, então se isso vier a acontecer e nesse período você colocou lá que não tem ninguém, pode ser ruim para a sua organização. Mas assim, pela legislação, a própria lei autoriza no âmbito as doações acontecerem num estado de calamidade ou de emergência. Então, a gente está autorizada, né? Então, a organização está autorizada a fazer doações com recursos públicos. Se não recebe recursos públicos, está fora dessa vedação a princípio, né? No estado de calamidade. A gente tem uma vedação muito específica. O que acontece no âmbito eleitoral, que é complexo, né, é que normalmente os advogados eleitoralistas aí são o mais conservadores possíveis, né? Dificilmente eu lembro quando a gente estava, por exemplo, na assistência social em São Paulo, tinha um programa federal que distribuía gratuitamente aquele conversor da televisão analógica para digital, que era para todos os cadastrados no Bolsa Família. Bom, o programa coincidiu com o período eleitoral. E era um programa federal, que não tinha nada a ver com o município, mas eles queriam fazer a divulgação disso nos CRAS, que eram os serviços de assistência social, justamente porque queria atingir a população da assistência social. E a campanha do Haddad, na época, falou, legal o programa, mas não nos CRAS, porque senão no programa é federal, é operacionalizado pela iniciativa privada, mas pode prejudicar a campanha. Então tem um debate aí que por mais que a gente diga, existe respaldo para que ela seja feita, estamos num momento de exceção normativa, ainda assim não elimina os riscos de um questionamento futuro, né? Acho que para finalizar rapidamente, porque todo mundo aqui fez falas ótimas, acho super complementares. Queria agradecer muito pela presença da doutora Vanessa, da doutora Ingrid, mais uma vez, e pelas considerações do Vladimir, do Eduardo.
A gente tem aí vários desafios pela frente para enfrentar, né? Acho que a gente está num momento em que, de fato, a gente pode buscar fazer com que esse momento seja um pouco mais duradouro. Isso vai passar por um fortalecimento também da sociedade civil, de uma compreensão de que a sociedade civil ela é parceira e que quando a gente está num momento como esse, a sociedade civil desponta como um ator essencial, né, para o Estado, porque por mais que o Estado seja forte, esteja nos lugares, ele está por meio de diversos atores. Então, num momento como esse, a sociedade civil, as organizações sem fins lucrativos são apoios muito importantes do Estado. E a gente tem aí alguns caminhos, as conversas que eu tive com a doutora Vanessa antes, por exemplo, fica claro que quando a gente precisa usar os instrumentos, a demanda por simplificação é muito grande, porque a gente tem, de fato, um sistema que afasta esse tipo de providência. E na medida em que ela pode ser um apoio às políticas públicas, né, não só vistas de maneira assistencialista e pontuais, é importante que elas sejam tratadas como tal e as instituições se preparem para receber doações, para estimular com que os doadores façam isso, enfim, né, e que isso seja mais disseminado na sociedade. Acho que é isso e obrigada mais uma vez. Bom, doutora Vanessa. Gente, eu queria ratificar o que a doutora Mariana falou, que ela colocou super bem. A Ingrid também falou que, de alguma forma, a gente teria que incentivar, né, para que essas ações elas não se restringam só à pandemia, para que depois a gente consiga facilitar para que a sociedade civil efetivamente participe, né, da forma como puderem, dos programas, das políticas públicas, né, com essa forma de doação, de voluntariado também. A gente teve muito trabalho voluntário aqui, estamos tendo trabalho voluntário aqui em Curitiba, que é uma coisa super bacana. Por enquanto, só na pandemia. Vamos ver se depois a gente consegue estender isso, né, para os outros programas, para as outras políticas. Queria mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o escritório de vocês pela iniciativa, participação também dos outros colaboradores. Queria cumprimentar a Ingrid, que é minha companheira de Frente Nacional dos Prefeitos. Agradecer de público mais uma vez, e eu nunca me canso disso, do apoio que a Frente Nacional tem dado para o Fórum de Procuradores Gerais, do qual eu agora faço parte também como presidente. E agradecer e cumprimentar a Ingrid pela participação dela e dizer para vocês que a gente está à disposição sempre para trocar experiência, para trocar informação, também conhecimento, e desejar a todos vocês um trabalho bem bacana, bem profícuo, com bastante saúde, que é o que a gente precisa agora nessa época de pandemia. E vamos lá, turma, não podemos desanimar, vamos em frente. Doutora Ingrid. Olá, agradeço mais uma vez, tá? É uma honra dividir esse espaço, ter dividido esse espaço com cada um de vocês, especial com a doutora Vanessa, a gente trabalha realmente intensamente juntas aí. Bom, eu acho que a gente poderia encaminhar, de repente, eu não sei, o escritório pode avaliar, mas se vocês quiserem, a gente pode apoiá-los na construção de algum manual para orientar, né, os dois atores, tanto os gestores quanto os potenciais doadores, tanto falando das formas de doação, que não seria só em dinheiro, mas também o voluntariado, como isso pode se dar, e de outro lado, né, estimular os governantes a informar de como que essas doações são feitas, né, tornar de forma transparente, investir mais em publicidade nessa situação. Então, acho que a gente pode, né, ter uma pauta propositiva nesse sentido e fico à disposição dos senhores caso isso aconteça. Muito bom. Estamos chegando ao nosso final do nosso evento. Nós temos um compromisso com o horário das pessoas, porque nesse mundo do home office, né, todo mundo tem que acumular várias tarefas, né, uns mais que os outros, né, e falar sobre esse tema, uns mais que os outros. Dizer que é um prazer estar moderando esse evento, né, no papel aqui só de ficar passando a palavra de um para o outro, porque realmente quem trouxe o debate, tem até uma questão de gênero. Vocês observaram que com o impedimento aí do Gilberto, né, temos aqui um evento formado por 3 mulheres palestrantes aqui ensinando para a gente como é que a gente pode enfrentar essa questão
do regime jurídico das doações. Então, eu acho que esse é um ponto também que tem que ser ressaltado desse evento, né? E dizer o seguinte, que eu acho que essas práticas que nós temos que desempenhar e essas reflexões precisam ser aprofundadas, essa proposta que a Ingrid fez é ótima, fazer um manual, uma orientação, porque se aparece alguém lá no município questionando por que você está fazendo isso, não, tem uma orientação geral, nacional, que é essa, a melhor prática, né? Está estabelecida e, a princípio, estaria protegido, porque, afinal de contas, eu estou elaborando as melhores práticas. E na elaboração desse manual, a gente até envolveu, num certo momento, os órgãos de controle para que haja uma autenticação macro, digamos, dessa orientação, e com isso ela tem um potencial de se tornar algo como não como algo obrigatório, mas pelo menos como uma referência, né, no sentido de patrocinar aí uma melhor segurança para quem está trabalhando nas doações, seja como doadores, seja como donatários, né, como aqueles que recebem as doações, ou como que gerenciam as doações, que também tem esse papel. Queria agradecer a todos aqui por estarem com o nosso debate, né? Eu sei que o número de participantes já caiu, né? Está na hora de terminar, porque as pessoas já estão sendo pressionadas para as próximas tarefas. Agradecer à doutora Mariana Chiesa, né, por ter nos brindado aí com essa exposição tão didática, tão clara e tão completa, né? Ao mesmo tempo que acessível, muito profunda, né? Porque apontou questões no sentido de mostrar até no ambiente internacional, ou seja, qual que é o paradigma para refletir de maneira ampla sobre esse tema. A doutora Vanessa, que não ficou iludida com qualquer questão particular, falou, vamos ver como que resolve o problema. A doutora Vanessa já percebe que é uma pessoa que resolve os problemas, não fica, né? Os problemas aparecem na verdade para ser resolvidos. E a doutora Ingrid, que tem um papel fundamental, que é ser a catalisadora aí dos municípios no debate nacional, e que trouxe também uma visão, digamos, sistematizada de como que os municípios no seu conjunto todo estão enfrentando essas questões, e ainda vários participantes como o Emanuel, que está às voltas lá com uma iniciativa como da Manhã, o Eduardo Ramírez, algumas pessoas que colocaram algumas questões, né? E acho que de parabéns a todos, e vamos para as nossas próximas tarefas. Bom, então eu declaro encerrado mais esse webinar aqui na Universidade de Banespa, webinar aberto, né? Esperando vê-los em outras oportunidades, conforme a nossa agenda de trabalho. Muito obrigado a todos e todos aí tenham um ótimo dia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.